para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? O alimento para as nossas almas, a espada do Espírito, inerrante, infalível, autoritativa, suficiente. Em Lucas capítulo 20, nós vamos ler do versículo 41 até o 44, Lucas 20, do 41 ao 44, que é o texto que, com a graça de Deus, nós vamos expor, nós vamos estudar nessa oportunidade. Diz a Sagrada Escritura: Mas Jesus lhes perguntou: Como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor, e como pode ser ele seu filho? Amém. Vamos orar. Ó Deus, eis a nossa gratidão, Senhor, de forma muito livre, ó Deus, com toda a liberdade, com todas as condições, Senhor, favoráveis, por meio de toda a tua providência graciosa, nós nos encontramos para estudar a tua palavra e acabamos de lê-la, Senhor. Teu Filho bendito se dirigindo àquela multidão, se dirigindo a um grupo específico, para lhe fazer perguntas também ao Senhor, perguntas estas que contêm grandes ensinamentos, e é o que nós te pedimos, Senhor, nesse momento. Que o teu Espírito assim nos conduza, Senhor, a expor fielmente e recebamos, Senhor, da tua parte o aprendizado, aquele que nós necessitamos, aquele que nós carecemos, ó Deus. Sonda os corações, ó Senhor, dá significado, Senhor, estas palavras e acode nesse momento ao aquele que vai expor, para que, Senhor, que o Senhor desconsidere as suas fraquezas e use-o, Senhor, com poder, Senhor, com ousadia e com firmeza. É o que nós te pedimos, meu Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, irmãos, vêm observando, nos primeiros dias de Jesus em Jerusalém, sempre lembrando, quando a gente chega, né, nesses capítulos, no capítulo 20, Jesus está em Jerusalém. Jesus está nos últimos dias da sua vida. Ele agora se encontra no templo e está instruindo, ensinando, aproveitando essas preciosas oportunidades para instruir os seus discípulos, para orientar, para preparar os seus discípulos para a sua partida. Ele vai deixá-los e eles agora vão continuar sem a presença física de Jesus com eles, mas Cristo vai estar sempre com eles, assim como está sempre com todos nós, porque ele disse: não vos deixarei, só mandarei o Consolador, o Espírito Santo vai estar com vocês. Como sempre esteve, o Espírito de Cristo sempre esteve nos seus filhos, aqueles que são os filhos de Deus, os filhos amados, os eleitos de Deus. Não só no Novo, mas no Antigo Testamento, todos eles gozavam da presença do Espírito Santo.
Evidentemente que no Novo Testamento você tem uma manifestação maior dada a revelação, dada a consumação, que a palavra de Deus nos mostra, por meio da revelação progressiva, por meio das profecias, das promessas, que vão se dar e vão acontecer. O Espírito de Cristo, a promessa é que ele iria ser derramado de forma abundante sobre todos os seus filhos. Veja, isso é um parêntese rápido, irmão, mas isso é muito importante a gente entender. Muito, muito importante entender, compreender. A revelação progressiva, aquilo que apontava o Antigo Testamento para o que vai se dar no Novo Testamento. E o apóstolo Pedro nos mostra, no primeiro capítulo da sua primeira epístola, que os profetas ficavam ansiosos, desejosos de saber como é que isso ia se dar, como é que isso ia acontecer. Com essa manifestação da salvação de Deus na vida de pecadores. Como é que ia se dar esse sofrimento de Jesus Cristo? Como ia se dar de forma tão majestosa que eles anunciavam. E eles queriam ver, queriam experimentar, mas foi-lhes dito que não era para eles. E é para nós. O apóstolo Pedro anima os destinatários daquelas duas epístolas, mostrando que, apesar das dificuldades, das lutas, apesar de uma vida de perseguição às quais eles estavam passando, e todos os crentes passam em todos os momentos da sua vida, eles estavam desfrutando da graça maravilhosa de Deus, algo que os anjos estavam lá no céu, vendo isso acontecer e glorificando a Deus. A manifestação do poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo na vida dos eleitos de Deus, de maneira assim, sem medida. Sem medida. Lembre que no Antigo Testamento havia manifestação, mas havia uma limitação, digamos assim. Deus estava ali limitando. Você via as manifestações muito restritas ao povo de Israel, aos israelitas, circunscritos ali a caminhada deles no deserto, a Canaã, salvo em algumas situações específicas, como estamos vendo, né, na pregação agora de Jonas, em que ele manda o profeta, e porque ele deseja salvar pessoas ímpias, como sempre é, a salvação é para ímpio, fora da jurisdição de Israel. Então Jesus está aproveitando a oportunidade para pregar, para ensinar ali em Jerusalém. Agora, desde que ele chega em Jerusalém, seus opositores aproveitam também a excelente oportunidade. Porque era uma ótima oportunidade. Olha, Jesus antes, irmãos, estava circulando, andando. Cafarnaum, Nazaré, os arredores, na Galileia, não era assim que ele ia para um lugar, ia para o outro. Ele iria passando, iria pregando, onde o Espírito Santo ia lhe conduzindo, ia lhe dirigindo. Em determinado momento ele estava ali, e sempre as multidões afluíam, e ele saiu cedo para orar, subiu, e os discípulos atrás deles, atrás até que encontraram, e disse: Jesus, o povo está aqui esperando. Ele disse: não, eu preciso ir para outro lugar, para ir para lá. Então Jesus estava ali caminhando, e os seus opositores iam atrás dele, caminhavam e iam atrás dele, mas agora estava muito fácil, porque Jesus estava fixo em Jerusalém. Era o momento da Páscoa, todo mundo estava em Jerusalém, todo mundo se dirigia para Jerusalém. Que excelente oportunidade de encurralar Jesus, né? Muita gente ali. Nós lemos os maiorais da sinagoga, né, os principais da sinagoga,
escribas, fariseus, saduceus, todo mundo agora com a oportunidade de se reunir, debater, elaborar um plano e executá-lo rapidamente, porque Jesus estava ali à disposição. E eles começaram assim a fazer muitas perguntas a Jesus. Não com o intuito de aprender, mas de colocar Jesus numa situação difícil. Em desacreditar Jesus diante da multidão, porque Jesus tinha o apoio da multidão. Se eles desacreditassem Jesus, as pessoas iriam deixar de seguir a Jesus. Veja, essa estratégia é muito comum e se faz muito nos dias de hoje, né? Você vê uma pessoa, o que é que você faz? Você tenta macular a reputação daquela pessoa. Se você conseguir macular a reputação dela, acabou. Ela perde credibilidade e ninguém escuta mais. Eles tentavam fazer isso com Jesus, ou então botar Jesus numa situação que tivesse uma prova contra ele, que pudesse incriminá-lo, que pudesse fazer uma denúncia formal aos romanos para que eles prendessem Jesus e matassem Jesus, porque o desejo deles era matar Jesus. Mas eles não podiam fazer. Então veja, no início do capítulo 20, esses integrantes do Sinédrio vêm fazer perguntas a Jesus. Quem é que lembra a primeira pergunta? Quem é que lembra a primeira pergunta? Veja, atente bem, eles começam a fazer e vão fazer uma série de perguntas. Isso é importante, muito importante para entender o contexto do estudo de hoje. No início do capítulo 20, eles fazem as primeiras perguntas. Quais são? Qual é a primeira pergunta? Ou duas perguntas, né? Com que autoridade faz essas coisas? Né? Ou então, quem lhe deu essa autoridade, né? Porque nós temos autoridade, né? Mas você tem para fazer isso? Nós temos autoridade, nós não temos o poder vindo do Espírito, né? Nós não temos a unção do Espírito, mas nós temos a autoridade. E você tem autoridade? Eles perguntaram, Cristo não respondeu a pergunta deles. Por quê? Cristo não respondeu porque também eles não responderam a pergunta que Cristo fez. Então, Cristo lhes negou, naquele momento, um conhecimento. Logo depois, não satisfeitos, subornaram algumas pessoas que se passaram por justas, se fizeram de pessoas justas e foram fazer outra pergunta a Jesus. Pergunta difícil. Difícil por quê? Porque qualquer resposta poderia colocar Jesus em maus lençóis, digamos assim. É lícito pagar tributo a César ou não é? Jesus dessa vez não negou a resposta, Jesus respondeu. Mas a resposta de Jesus foi de tal maneira que eles se calaram. Eles se calaram. Não satisfeitos, vem agora os saduceus, um grupo político-religioso que não cria na ressurreição, para também lhe fazer uma pergunta. Se reuniram, né? E certamente numa assembleia ali disse, rapaz, o que é que a gente vai fazer? Então alguém deu uma sugestão, vamos perguntar, vamos colocar Jesus numa situação difícil. E eles elaboraram uma pergunta. Quem lembra a pergunta dos saduceus? Era sobre a ressurreição. Lembra, Marcos, como era mais ou menos a formulação? Isso. E não de morte. Como é o nome dessa lei? Lei do... Lei do levirato, não é assim? Essa lei. A lei do levirato. Em outras palavras, irmão, o saduceu estava dizendo o seguinte, já que o Senhor diz que tem ressurreição, né? Quando esses daí levando em consideração que vai ter ressurreição, porque não tem, mas levando em consideração de que a mulher vai ser esposa, já que ela se casou com 7. Né?
E Jesus também vai responder. E vai responder tão bem que até os seus opositores, um dos seus opositores, que a lista era grande, a lista de inimigos era grande, vai elogiar Jesus. Respondeste muito bem, Jesus. Calar essa boca aí dos saduceus. A gente é uma briga medonha, uma dificuldade, a gente vai para o debate, chama Éder Cocarelli para mediar o debate aqui, e a gente não tem quem ganhe. Jesus chegou e de uma vez só, já calou a boca dos saduceus. Aí Jesus, irmãos, diz: agora é minha vez de fazer o quê? Pergunta, né? Uma sequência enorme de perguntas. Jesus disse: agora é minha vez de fazer uma pergunta. E ele se dirige, evidentemente, a todos que estão ali, mas especialmente aos fariseus. Por quê? Esse texto, irmãos, tem paralelo tanto em Mateus como em Marcos. Mateus nos diz que Jesus se dirige especialmente para os fariseus e faz uma pergunta. Nós demos ao estudo de hoje o título Uma Pergunta Desafiadora. Uma pergunta desafiadora. E pretendemos levar os irmãos também a serem desafiados. E eu vou já adiantar aqui para os irmãos. Desafiados a quê? A não só crer na divindade de Cristo, mas também que se submeter ao senhorio de Cristo. Esse foi o desafio que Cristo lançou aos fariseus. E não lança só para os fariseus, lança a cada um de nós. Veja, olha o primeiro desafio aí. Versículos 41, 42 e 43. Mas Jesus lhes perguntou: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O que é que Cristo faz com essa pergunta? Ele leva aqueles que estão presentes e diretamente aqueles que estão fazendo perguntas a ele, né, fariseus, escribas, quem estava ali por perto, principalmente a esses, a refletirem sobre a própria identidade de Cristo. É isso que eles querem fazer, atentem bem, irmãos. Mas não a identidade que todos já conheciam. Ora, quem é que até aquele ponto do ministério de Jesus, né, 3 anos já, não conhecia Jesus? Conhecia de quê? Quem é que não sabia que ele era filho de José, o carpinteiro? Quem não sabia que a mãe dele era Maria? Quem não sabia que ele tinha crescido em Nazaré? Quem não conhecia seus irmãos e suas irmãs? Se bem que até o dia de hoje tem gente que ainda não conhece, né? Porque diz que não tinha irmão nem irmã, mas Jesus tinha irmãos e irmãs. Todos conheciam. Mas Cristo quer que eles reflitam sobre a sua identidade divina, sua natureza divina. Então, o primeiro desafio é crer na divindade de Cristo. Esse é o primeiro desafio que Cristo levanta lá com essa pergunta. Por quê? Primeiro, muitos sabiam que o Messias era filho de Davi. Principalmente para os escribas, os doutores da lei, que eram os religiosos daquela época. Estava muito claro, o livro dos Salmos dizia isso. Irmãos, essa aqui Cristo está citando o Salmo 110. Veja aí, o versículo 1. Não desmarque Lucas, mas vá até Salmo 110. Cristo está citando este Salmo de Davi. Salmo 110, 1. Quem encontrou, lê, por favor.
Esse salmo é um salmo messiânico. Os estudiosos dizem que estava claro para quem conhecia a Torá, né, João? Para quem, aqueles ali que estavam versados na lei de Deus, que o Messias prometido, ele era da linhagem de Davi. Ele era filho de Davi. Então, o que é que acontece? Nas suas bocas estava o reconhecimento nominal a respeito do Messias, a respeito da sua identidade, que a sua descendência vinha de Davi, o rei, que era o modelo. Era isso que significava, e Cristo sabia que eles sabiam disso, reconheciam isso. Eles estavam ali aguardando o Messias, mas não reconheciam que o Messias estava diante deles. Por quê? Porque eles não criam na sua divindade. Eu já disse antes aos irmãos, qualquer um estudioso, se pegasse as evidências dos profetas, ia ver que Jesus se encaixava em toda a descrição do Messias. Toda. Bastava, então, só racionalmente, evidentemente que determinadas coisas não dava para você comprovar. Por exemplo, a virgindade de Maria, você não dava para comprovar, né? Ele foi concebido pelo Espírito Santo, até porque José ficou com a esposa para não difamá-la. Mas muitas outras coisas, irmãos, estavam evidentes. A própria vida de Jesus Cristo estava evidente. Mas eles não entendiam, não viam, não criam na divindade de Jesus. E Jesus coloca essa questão para fazê-los refletir. Vamos lá. Qual era a reflexão e qual era a pergunta que trazia uma aparente contradição? Cristo, como Deus, era o Senhor de Davi, mas Cristo, como homem, era filho de Davi. Então Jesus disse: vocês fizeram muitas perguntas, né? Eu vou fazer só uma perguntinha para vocês, simples. Se o Messias é descendente de Davi, é filho, como ele diz o Senhor ao meu Senhor, se essa referência é uma referência ao Messias. O que é que Cristo queria, irmãos? Também com perguntas, com questionamentos. Desejava que aquelas pessoas, de lábios, de mente e de coração, passassem a crer na sua divindade. Alguns já haviam sinceramente feito essa afirmativa, inclusive de público, e Cristo não os repreendeu. Recentemente, vamos lembrar, quem foi que gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? O cego. Quem era o cego? Era o filho de... Não, filho de Timeu. Era Bartimeu, que era o filho de Timeu. Ó, entende, irmãos? Ó, a pergunta que Jesus faz. Recentemente as pessoas tinha gente que já tinha reconhecido isso. E eles não reconheceram ainda a divindade de Cristo. Aquele que estava há poucos dias de morrer e providenciar a salvação de todo aquele que nele crê. Mas não só isso. Timeu fez isso. O filho de Timeu fez isso. Era Bartimeu. Mas na entrada triunfal em Jerusalém, conforme relata Mateus, o povo gritava também. Quem lembra? O povo gritava o quê? Hosana ao filho de Davi. Está fazendo
aquelas pessoas refletirem. O que é que respeito isso tem conosco nos nossos dias, irmãos? É o desafio de nós, daquelas pessoas, irem além do conhecimento nominal a respeito de Jesus. Vamos lá. Zaqueu, eles não criam que vinha o Messias, que tinha o Messias? Eles criam. Eles não esperavam o Messias? Esperavam. O Messias estava diante deles? Estava. Eles criam? Não criam. Nos nossos dias, as pessoas creem em Cristo? Dizem que creem. Quantas pessoas não dizem que creem em Jesus Cristo? Que estão dentro das igrejas? Que Cristo está na boca deles? Quantos não dizem que são cristãos? Mas todos esses que professam a Jesus Cristo, creem verdadeiramente nele? Não. Não creem. De novo, irmãos, entenda, essas pessoas que estavam aqui perto de Jesus eram os religiosos da época. Eram as pessoas de referência na sociedade. Dentro do povo judeu, dentro do povo eleito de Deus, escolhido. Eles não estavam fora, não, eles estavam dentro. Eles desejavam o Messias, eles reconheciam que o Messias era filho de Davi, ou seja, era uma profissão de fé. Posso dizer, né, Zaqueu? Era uma profissão de fé, eu creio no Messias. Mas o Messias estava diante deles. Ele disse, não, esse Messias, não. O que acontece nos dias de hoje, irmãos? Cristo está sendo pregado, Cristo está sendo ensinado, Cristo está sendo apresentado às pessoas que dizem crer nele, e eles dizem, esse Cristo, não. Esse Cristo não. Cristo está nos fazendo um desafio. Esse conhecimento que nós temos a respeito dele é o conhecimento do verdadeiro Cristo, do Cristo anunciado verdadeiramente nas Escrituras. É o Cristo verdadeiro nas Escrituras em que as pessoas estão pondo sua confiança. Como é que aquelas pessoas daquela época iam pôr a confiança em Jesus? Vamos lá. Quem era Jesus? Filho de um carpinteiro. Nascido aonde? Numa manjedoura. Que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Como crê, irmão Marcos, que um homem desse era o Salvador? Como crê no Cristo verdadeiro das Escrituras nos dias de hoje? Quem é o Cristo verdadeiro que as Escrituras apresentam? Não é o Cristo que vai atender seus desejos. Não é o Cristo que vai realizar os seus sonhos. É o Cristo que vai exigir que você perca tudo. Esse é o Cristo das Escrituras. Você tem que perder para poder ganhar. Tem que perder. Não, deixa primeiro eu enterrar aqui. Não, deixa os mortos, enterrem seus próprios mortos. Deixa eu experimentar a junta de bois para primeiro te seguir. Eu casei. Irmãos, é a mesma coisa nos dias de hoje. As pessoas querem um Cristo que vai abençoar o seu casamento do jeito que você achar que deve casar, com quem você achar que deve casar. As pessoas hoje casam e têm relacionamentos completamente contrários à palavra de Deus e pede que Deus os abençoe no casamento. Eu quero um Cristo que, apesar
de mim. Aí Cristo disse, não, eu abençoo. Eu não vou dizer que não abençoa. Eu abençoo. Eu vou abençoar seu casamento. Eu vou abençoar seus negócios. Vou. Mas primeiro, em primeiro lugar, é o reino de Deus. Em primeiro lugar, é o arrependimento. Você se arrependeu? Você está verdadeiramente arrependido? Você está de fato aos pés de Cristo, na cruz? Arrependido? O que é que vem em primeiro lugar na tua mente? O que é o principal na tua vida? O que é o mais importante na tua vida? Se for teu pai e a tua mãe, se for teu emprego, se for teu bem-estar, se for teu cônjuge, se forem teus filhos, se for teu nome, tua reputação. Esse é o Cristo que está apresentado nas Escrituras. Mas esse era o Cristo que os fariseus esperavam, Zaqueu? Não. Era, Marcos, que os escribas esperavam? Que os sacerdotes e sumos sacerdotes esperavam? Não. O Cristo que as pessoas esperam nos dias de hoje é outro. E Cristo está dizendo, creiam na divindade. Creiam em mim como eu estou diante de vocês, me apresento a vocês. Creiam no Cristo que as Escrituras apresentam. Não creiam no Cristo que vocês desenham, que vocês pintam. Não creiam no Cristo que vocês descrevem. Quem era esse Cristo? É o Cristo divino. Era o Cristo que, apesar de estar ali naquela condição, sem nenhuma pompa, era o rei. Era aquele a quem Davi, com toda a sua pompa, sentado no trono, com seu cetro, com a sua coroa de ouro, dizia, meu Senhor. Era esse. O Cristo que apresenta, que nos é apresentado nas Escrituras nos dias de hoje. Esse Cristo que diz, bem-aventurados não são aqueles que são honrados pelos homens, que têm seus nomes divulgados. Bem-aventurados são aqueles perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados são aqueles que choram. Esse é o Cristo das Escrituras. Mas as pessoas não querem chorar os seus pecados. O que é que as pessoas querem? Se o mundo te fizer chorar, Deus te quer sorrindo. Esse é. As pessoas não querem chorar. As pessoas não querem sofrer pelo Evangelho. Pelo amor ao Evangelho. Mortificar o seu ser, o seu interior. Não. Aí esse Cristo tem que crer. Era o que Cristo estava dizendo ali. Dizendo, eu sou aquele a quem Davi disse, reconheceu. Mas não é uma contradição, não. Como é que ele é filho de Davi e é o Senhor de Davi? Diz, não. Por quê? Porque eu me fiz carne, né? E habitei entre vocês. Isso estava profetizado. Nasceu, viveu, sofreu, foi humilhado e morreu. Ele disse, eu estou para morrer. Lembra que ele estava dizendo aos seus discípulos anteriormente? Olhe, está escrito nos profetas que o Cristo, né, vai ser levado, vai ser julgado, vai ser condenado e vai ser morto, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. E quando Cristo disse isso, eles entenderam, não entenderam. Mas ele disse, creiam na minha divindade, que não sou apenas nascido de Davi, descendente de Davi. Vocês estão com um conhecimento muito limitado a respeito de mim, né?
Ou a respeito do Messias, se ele não cria no Messias, porque ele está dizendo, vocês estão com conhecimento muito limitado, como as pessoas no dia de hoje estão com conhecimento limitado a respeito de Cristo. Porque eles descrevem Cristo, dão as características de Cristo, aquelas que eles acham que Cristo tem, ou que Cristo deve ter. E ele diz, não, o Senhor vai vencer, o Senhor é um vencedor, quem anda com o Senhor é vencedor. É. Vencedor de quê, meu irmão? Isso é um pescador aqui, ó. Quem anda com o Senhor? Um monte de pescador. Tinha um aqui que era até importante, mas tinha dinheiro, era reconhecido, mas pegou, deu a metade aos pobres. Não foi? E o pessoal que anda contigo vai ser vencedor? É nos dias de hoje. Quem é o vencedor? Quem é o campeão vencedor? Aquele irmãozinho ali, aquele dali, não tem influência, não tem nada. Não é ninguém. Na sociedade, quem ele é? O pessoal conhece que ele é gente boa aqui em cidade pequena, mas esse vai vencer? Cristo disse sim. Eu venci e esses que estão comigo vão vencer. Ele não tinha como crer. Como crer em quem vai vencer? Como crer em que aqueles que seguem Jesus Cristo nos dias de hoje são ricos, se eles são pobres? Ele não tem nem ganância. Esse irmão tem ganância não. Seu irmão está satisfeito com a coisa que está. Ele luta, batalha, se esforça, mas não tem ganância não. Ofereceram lá um negócio para ele e ele não aceitou. Acaba besta. Não, porque tinha que mentir. Ele não mente não. Esse é besta. Não vai vencer nunca. Quem nunca escutou? Quem não cola não sai da escola. É desde pequenininho, irmão. Isso é desde pequenininho. Como é que você vai vencer na vida? Você tem que deixar de ser besta, meu amigo. Esse Cristo, ele vence. Cristo venceu por nós, irmãos. E nós vamos vencer também. Mas é esse Cristo que estava lá diante do pessoal, bem simples, né? Com seu povo simples. Então, qual é o primeiro desafio? Crer na divindade de Cristo. Ele não cria. Segundo desafio, submeter-se ao senhorio de Cristo. Versículo 44. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. E como pode ser ele seu filho? Submeter-se ao senhorio. Davi lhe chama Senhor, mas ele também é o filho. Como pode isso? O evangelho é loucura, né? É loucura. Loucura para os gregos, né? Não é assim, né? Loucura para os gregos? Por que é loucura para os gregos? Porque os gregos eram racionais, lógicos, né? Pensamento. Aristóteles, Platão, Sócrates, muitos pensamentos. Essa coisa aí não bate, não. Esse negócio não bate, não. Tanto é que não bate, que os romanos, para maltratar e caçoar de Jesus, o pessoal dizia, os que creem nele dizem que era rei, né? Então vamos coroá-lo. Aí botou uma coroa. Qual foi a coroa que botaram na cabeça de Jesus? De espinhos. Ainda botaram assim, rei de judeus, não foi? Isso é loucura. Esse cara, quem está seguindo ele aí, vai vencer. Vai ter a vida eterna, vai ressuscitar, vai ter uma herança. Meu amigo, ele está aqui na cruz. Você está crendo em quê, meu irmão? Meu irmão, você é um cara muito inteligente.
Cara inteligente, você fez uma faculdade, você tem curso superior, você estudou, rapaz, está instruído. Alguns de vocês fizeram até uma pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado. Crê num negócio desse, rapaz, numa história que botaram aqui no papel não sei quantos mil anos. Tem nem os originais para comprovar que isso aqui foi do pessoal mesmo, uns escritos, uns manuscritos que um copiou do outro. Tu está baseando tua vida nisso aqui. Está seguindo. Está seguindo um pastor. Tu vai para a igreja para escutar um homem. E tu dirigir tua vida por aquele que aquele homem fala. Tu tem muito mais qualificação do que ele. Tu estudou muito mais do que ele. Isso era o que os gregos, a posição grega nos dias de hoje. Isso é loucura. Essa é a pergunta desafiadora que Cristo faz para os religiosos. De maneira muito contundente e direta. Era difícil para eles entender isso. Entender o quê? Porque Cristo era, por sua natureza humana, descendente de Davi. Então ele vinha da família de Davi. Mas por sua natureza divina, Davi vivia por causa dele. Davi buscava forças nele. Tem um grupo até hoje, né? Muitos grupos que dizem que Cristo não é Deus. Não pode. Isso aí que vocês creem é politeísmo. Você diz que é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aqui são 3. É politeísmo. Cristo não é Deus. Né? Cristo não é Deus. É Deus. Como ele pode ser Deus? Aí eles ficam na racionalização, né? Como ele pode ser Deus? Ele é filho. Então um é pai e outro é filho. Eu digo, não, meu filho, você não pode pensar como nós humanos, porque a natureza divina é diferente. E como eu vou entender isso? Isso é loucura. Isso para você é loucura. Para você é loucura. Então tem muitos aí, irmãos. Sem entender como eles também não entendiam. E Cristo perguntou para fazê-los refletir e desafiá-los. Como Davi lhe chama Senhor? Como ele pode ser seu filho se ele chama Senhor? Diga, Marcos. Perfeito. Ele requer o quê? Que eu reconheça seu senhorio. Porque Davi reconheceu. Diga o Senhor ao meu Senhor. Davi reconheceu. O que Cristo está dizendo é direto para eles, é isso. E o que a palavra está pregando é isso para as pessoas. Reconheçam Cristo como o Senhor. Reconheçam Cristo como o soberano. Da qual pôs todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Ele está à destra. E naquele momento havia um privilégio, porque aquelas pessoas estavam em contato com o Deus encarnado. E nos dias de hoje, nós temos também privilégios muito grandes. Porque o conhecimento total a respeito de Deus e de Jesus Cristo está aqui revelado. Cristo não está falando pessoalmente a nós, mas deixou quem falasse e deixou o Espírito Santo para nos ensinar, para nos dirigir, para iluminar nossa mente, para nos conduzir. Então nada nos falta. Nós devemos crer nessa palavra, né? Em tudo que a Bíblia diz a respeito dele.
É isso que ele quer. Por que é que eles não criam? Basta ver de onde é que vinha a religiosidade. De onde vinha a religiosidade dos fariseus e dos escribas? Vinha da sua própria justiça, da observância da lei e dos mandamentos criados por eles mesmos. Eles se utilizavam de Moisés, do profeta, mas criam no seu próprio conjunto de leis e as colocavam acima da lei de Deus dada por Moisés. O que acontece nos dias de hoje? As pessoas estão crendo na sua própria justiça. Como? Crendo no livre-arbítrio. Não é crer na própria justiça, não? Eu escolhi por Jesus. Eu escolhi. Os fariseus criam na sua justiça. Eu escolhi, então eu faço isso. Eu observo, né? Os mandamentos. É isso de onde vem a base deles, a religiosidade deles é essa. Os fariseus se utilizavam de Moisés. Os que se dizem cristãos nos dias de hoje se utilizam também da palavra de Deus, até quando lhes é viável, até quando lhes é conveniente. Mas não toda a Escritura. Por isso que eles negavam o próprio Cristo, irmãos. Eles duvidavam dos ensinos de Cristo, a ponto de Cristo dizer: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim, vocês não estão entendendo. Vocês é que estão revogando a lei. Aí ele vai explicar a lei. Sempre gosto de usar essas palavras. Jesus diz isso e vai explicar a lei. Vai interpretar a lei corretamente. Aí Cristo diz: ouvistes o que foi dito aos antigos. Quem disse? Os escribas, os fariseus, os versados disseram isso. Eu, porém, vos digo. O que é isso, irmãos? Interpretação. Cristo está interpretando corretamente a lei. As pessoas hoje estão vivendo da própria interpretação das Escrituras, seu próprio entendimento das Escrituras. E Cristo, irmão, se utiliza de um texto. Esse texto aqui, já falamos anteriormente, todos aceitavam e compreendiam. Que era o texto que da filiação do Messias a Davi. Ou seja, todos criam que o Messias verdadeiramente vinha de Davi. E Cristo usou isso para denunciar ousadamente que eles mesmos, mesmo assim, mesmo reconhecendo que o Messias viria de Davi, eles estavam negando a divindade do Messias. De novo, por isso que eles perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Não reconheceram a divindade de Jesus Cristo. Aqueles que vêm hoje, irmãos, em nome de Jesus, pregando Jesus Cristo como Ele é, muitos perguntam: de onde foi que você tirou isso? Que entendimento é esse que você tem? Que autoridade você tem para afirmar essas coisas? Quando você prega a palavra verdadeira, o pessoal diz: com que autoridade você tem? Quem garante que você é um eleito? Não fazem não essas perguntas? Quem garante? Você diz: Cristo. A Escritura. Você é muito ousado. Você é muito soberbo. A Escritura, eu não fiz nada. Não foi eu que fiz nada, foi Cristo que fez tudo. Aí você apresenta só na Escritura, só nos Cristos. Foi pela fé, só la fide. Foi pela graça, só la gratia. Isso tudinho foi para quê? Não foi para dar glória a Deus. O final de tudo é a glória de Deus, não é a glória do homem. As pessoas não querem. Isso é o quê? Isso é o senhorio de Cristo sobre a sua vida
e sobre a sua salvação. Vocês não querem, por quê? Eu quero ser salvo pelos meus méritos. É isso que a Bíblia diz a respeito da salvação? Eu disse, não. Mas eu quero ser salvo pelos meus méritos. Pelo aquilo que eu faço, pelo que eu escolho. Faz por ti, que eu te ajudarei. É a pergunta, irmãos, desafiadora. Cristo está aqui perguntando. Por quê? Porque perguntaram a ele. Perguntaram a ele, quem te deu essa autoridade? Ele está respondendo. Davi reconheceu isso e vocês não reconhecem? Davi me chamou de Senhor e vocês não reconhecem. Cristo está dizendo, se o Messias é o Senhor de Davi, ele é o Filho de Deus. Não é assim? A quem todos deveriam se submeter. Se Davi reconheceu isso, vocês também deveriam reconhecer. É o que Cristo está querendo dizer para ele. Vocês deveriam reconhecer e não reconhecem o meu senhorio. Essa é a pergunta, irmão, desafiadora, concluindo o nosso estudo. É para nós? É para nós. Por quê? Porque nós dizemos que Cristo veio de Davi. Nós dizemos que Cristo é o Senhor. Nós dizemos que toda autoridade lhe foi dada no céu e da terra. Não é verdade? Nós dizemos isso. Agora a pergunta é, será que de fato Cristo é que está governando as nossas vidas? É Ele que governa? Não era o caso dos fariseus, dos conhecedores da lei e da palavra. Eles também conheciam, mas não era o caso deles. Nós dissemos que Cristo é o nosso Senhor. Nós temos nos submetido ao seu senhorio. Senhorio de Cristo. Como é que eu vou saber? Olhe para as suas escolhas. Olhe para as suas decisões. Quando você decide algo. Quando você age. Quando você fala. Quando você escolhe. Isso reflete o senhorio de Cristo na sua vida? Isso reflete a vontade de Cristo para você? Ou é a sua? Você submete tudo a Cristo? Se eu perguntar, você está feliz com o governo de Cristo na sua vida? Ou você está insatisfeito? Está reclamando? Cristo é seu Senhor? Sim, é meu Senhor, mais isso, mais aquilo, mais. Quando eu começo a colocar mais, né, irmão? Tem alguma coisa errada. Isso muito provavelmente está indicando que eu não estou feliz com o senhorio de Cristo, com o governo de Cristo na minha vida, porque eu estou insatisfeito. Eu queria outra coisa. Eu queria aquilo, eu queria ali, mas Deus me botou aqui, né? Fazer o quê, né? Então, né, irmão? Essa resposta é alegria com o que Deus está conduzindo sua vida, por onde Deus está lhe conduzindo. E como os fariseus, será que eu não tenho me guiado pelas minhas próprias leis? Como é isso? É me guiar? Não, eu não faço lei não. Os fariseus é que faziam lei, seguia por ela. Não, você faz suas leis. É só você se guiar, dirigir sua vida pelo entendimento que você tem da palavra. Eu entendo isso aqui, ó. Eu leio aqui, eu entendo isso aqui. Então eu me guio por isso aqui.
Não estou dizendo que você não vai ter entendimento, perder entendimento, não. Mas esse é o correto entendimento. Tem outro? Tem. Não gosto, não. Tem umas interpretações? Tem. Mas eu não gosto delas, não. Acabe, tem algum outro profeta aqui? Tem, mas ele não fala bem de mim, não. Não quero escutar ele, não. Mesma coisa, né? Escolhendo as leis, resistindo ao domínio do Senhor. E às vezes eu escondo isso. Como é que eu escondo? Deixo transparecer meu serviço aos meus irmãos, mas escondo meus ídolos, minhas rebeldias. Irmãos, Cristo governa e bem-aventurados são os seus súditos. Bem-aventurados são os súditos de Cristo. Só eles são mais que felizes. Esses são os que se submetem ao seu senhorio, ao seu chamado. Aquilo que ele chamou, aquilo que ele está direcionando, aquilo que ele está conduzindo, aquilo que ele está lhe mostrando por meio da palavra. E apesar de todas as oposições, ele vai triunfar. E lembre-se, ele vai triunfar inclusive sobre sua rebeldia, caso você não esteja se submetendo. Costumo dizer, irmãos, que Cristo vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado de todas as formas. Ou pela manifestação da sua graça, ou pela manifestação da sua justiça. Para nós é melhor desfrutarmos da glória de Deus manifestando a sua graça. Não é verdade? Então, irmãos, bem melhor é estar ao lado de Cristo, à destra do Pai, à destra do Rei Jesus Cristo. Que assim seja conosco. Amém. Amém. Vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos orar, irmãos. Mais uma vez, ó Deus, te damos graças pela tua palavra. Que o Senhor nos dá da tua parte, ó Deus, apesar de nós e da nossa condição. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Tu cumpres, ó Deus, a tua palavra, Senhor. Todos os teus decretos, ó Deus, são cumpridos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida que esteja em harmonia com os teus decretos. Ajuda-nos, ó Senhor, a nos submetermos, ó Deus, voluntariamente e alegremente ao senhorio de Cristo. A seguir o exemplo de Cristo, que se submeteu voluntariamente ao seu Pai, para fazer a vontade do Pai, não considerando o custo dessa decisão. Ajuda, Senhor, para que nossa vida seja uma vida de serviço. De serviço, ó Deus. Queremos apresentar diante de Ti, Senhor, algumas petições, as nossas necessidades, assim também como a nossa gratidão, como o Senhor concedeu a Ramon pela obtenção da sua CNH. E, ó Deus, isso lhe faça glorificar mais o teu nome, Senhor. E pedimos pelos nossos colegas de trabalho, o irmão João, ó Deus, roga por aqueles que estão com ele agora trabalhando nesse novo emprego, o irmão Zaqueu, ó Deus, roga, Senhor, pelos seus companheiros, aqueles que estão na incumbência, Senhor, na função de manter a paz, Senhor, a ordem. Tem misericórdia daqueles que têm ouvido, Senhor, a tua palavra por meio do irmão e abre-lhes o entendimento. Concede, ó Deus, a eles e a cada um de nós a ousadia, Senhor, em pregar, Senhor, a tua palavra. Em falar, Senhor. E concede também, Senhor, entendimento
Pedimos pela saúde da irmã Vânia, ó Deus, internada. Que o Senhor lhe seja gracioso, ó Deus, e que lhe conceda, Senhor, uma rápida recuperação. Seja com o pastor Dória, ó Deus, que dá o suporte, e todos aqueles que estão, Senhor, cuidando da irmã. Pedimos pela saúde de Ana e de Dona Socorro, que sofrem, ó Deus, com chikungunya. Foram afetados, ó Deus, dentre muitos que padecem, ó Senhor, com dores, com sintomas, ó Deus, que debilitam e maltratam muito, ó Deus. Que o Senhor também lhes restaure as forças, ó Deus, e lhes conceda, Senhor, uma restauração. Vamos a te pedir, Senhor, pela conclusão do TCC de Ramon, ó Deus, rogando, ó Deus, sabedoria da tua parte e direção para ele nesse sentido. Rogamos pelas famílias, ó Deus, das irmãs que têm se colocado, Senhor, aqui diante de ti e rogado, Senhor, por si e pelos seus familiares. Citamos a Deviana, a irmã Michele, a irmã Ivânia. A misericórdia, Senhor, dá-lhe sabedoria e discernimento, Senhor. Ajuda-as, ó Deus, na sua luta. Tu conheces, ó Deus, as nossas necessidades. Pedimos força, Senhor, para elas e direção do teu Espírito. Rogamos pelos jovens que têm estudado a confissão de fé, que o Senhor lhes firme cada vez mais nos seus caminhos. Rogamos por Petrolândia, Senhor, para um pastor efetivo, ó Deus, que esteja lá com os irmãos. E rogamos pela nossa viagem programada junto com o pastor Edson, na próxima semana. Pelas reuniões marcadas, pela Assembleia, Senhor, desde já te rogamos. O Senhor já vai trabalhando, ó Deus, no coração e nas mentes dos irmãos, para que tudo, ó Deus, bendiga o teu santo nome. E rogamos pela situação de Maxwell, ali preso, ó Deus, pelas suas ações. Por Dona Rosa, sua mãe. Ó Deus, que eles reflitam, Senhor, na necessidade de Cristo, no senhorio de Cristo nas suas vidas. Pela tua graça, essa situação, ó Deus, lhes sirva de alerta. Rogamos pelas nossas famílias, famílias aqui da congregação que compõem, Senhor, a congregação. Nos ajuda, Senhor, que nos nossos lares, que os nossos lares, ó Deus, sejam desde já uma igreja. E a gente reflita isso, ó Deus, para aqueles que estão ao nosso redor. E rogamos um novo emprego para o irmão Jaedson, para que ele, ó Deus, tenha todas as oportunidades de bendizer o teu nome, Senhor, no teu dia. E rogamos pela saúde do seu pai, saúde da sua mãe. E rogamos ao Senhor pela saúde da mãe do irmão Mário, ó Deus, debilitada. Tem misericórdia, Senhor. Pedimos também conforto para os familiares da irmã Gisele, devido ao falecimento do seu tio. Tio querido, ó Deus. Tio Teco. Ó Senhor, como é limitada, Senhor, a nossa vida. E num momento ela se vai. Por isso também te pedimos pelo seu outro tio, João, dada a sua situação, ó Deus. Concede graça, Senhor. Misericórdia. Tu conheces, Senhor, a situação. Nós não, ó Deus. Tu sabes todas as coisas. Tu sondas os corações. Nós não. E, ó Deus, todos nós carecemos da tua graça e do teu favor. E pedimos, ó Deus, pelas igrejas e as congregações, irmãs e co-irmãs e todas quantas estão espalhadas, ó Deus, por todos os lugares.
ser, ó Deus, com a programação, ó Deus, que tem sido realizada para a instituição da igreja lá em Minas Gerais. E na tua graça, Senhor, mais uma agência do teu reino, ó Deus, seja oficializada, Senhor, naquele local. Ainda te pedindo, ó Deus, pelo irmão Zaqueu, pelas suas programações, ó Deus, pelos seus desejos, pelos planos de férias, que o Senhor esteja com ele, guiando e dirigindo, Senhor. Nós te rogamos e te pedimos também pelo nosso irmão querido, Wellington Pó, que tem, ó Deus, recebido, Senhor, e tem compreendido as doutrinas da graça. Ajuda, Senhor, o irmão, ó Deus, a se fortalecer na doutrina dos apóstolos, fortalecer também a sua família, ó Deus, e todos aqueles que estão à sua volta. Dá que ele seja um instrumento, ó Deus, de renovação, de reforma, onde quer que ele esteja, Deus. Assim te rogamos, ó Deus, e te pedimos no nome de Jesus. Amém.